Nós vivemos num mundo capitalista onde tudo é comercializado visando lucros. E claro, na medicina não poderia ser diferente. Numa certa ocasião, eu tive um tumor na minha boca e tive que ser submetido a uma cirurgia. E eu fui usar o hospital, o banheiro, né, o sanitário do hospital. E sabe no que eu me deparei? Eu me deparei com uma placa exatamente como essa aqui. Eu reproduzi a placa aqui, olha. Uso exclusivo para clientes. Ora, hospital deveria ter pacientes, mas a placa estava especificando clientes. Por quê, professor? Porque exatamente assim é que nós somos tratados neste mundo capitalista, que o lucro máximo é o objetivo de tudo e todos, inclusive na medicina. Tendo isto em mente, nós precisamos entender que há doenças diversas. Algumas doenças são curadas, assim como esse câncer que saiu na minha boca, fui submetido à cirurgia e estou curado. Outras que devem ser tratadas, elas não serão curadas, elas serão tratadas no longo até mesmo de anos. A pessoa vai conviver com esta doença, mas submetida a um tratamento que lhe dará uma sobrevida e da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível para o paciente. Agora, infelizmente, tem doenças que levará à morte de forma rápida. Eu tenho casos na minha família, a minha tia, o meu primo, a minha própria mãezinha. Nós temos que ter isto em mente. E isso vai ser importante, que poderá nos poupar de muitos recursos e também poupar o paciente de ser submetido a procedimentos que irá apenas intensificar o sofrimento. Sim, nós precisamos ser sábios, lúcidos, racionais no melhor possível. Se nós não tivermos essa condição, pedimos ajuda para alguém que seja de nossa confiança para tentar lidar racionalmente com a situação. Eu poderia colocar aqui o exemplo do meu sogro, da minha própria mãezinha. Veja, o meu sogro foi internado e ele iria ser submetido a uma cirurgia para colocar um procedimento no coração, um marca-passo. E ele é diabético e ele estava muito fragilizado, porque a diabetes dele não normalizava. E os médicos discutiram, dizendo que precisava submeter o meu sogro àquela cirurgia. Então, conversando com a minha esposa, nós chegamos à conclusão que não, a melhor opção era não, porque a probabilidade dele morrer naquela cirurgia era quase de 100%. Então, nós, contrariando tudo e a todos, sendo taxado de várias coisas, nós não permitimos. E o que aconteceu? O meu sogro está aí com mais de 5 anos de vida. Bom, alguém pode dizer, isso foi uma fatalidade, isso aconteceu apenas com seu sogro, pode ser que não aconteça com o meu ente querido. Bom, tudo bem, eu aceito que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, mas eu diria para você ser uma pessoa sábia e procurar ser o mais racional possível diante das enfermidades e, claro, nós precisamos pensar, repensar para tomar decisões. O objetivo da medicina é curar as doenças, tratá-las, dando uma vida, uma qualidade de vida o melhor possível para os pacientes e mesmo aqueles que estão submetidos a doenças que levará a uma morte rápida, ser tratado para que possam
para que possam, evidentemente, viver este momento de uma maneira digna. Mas nós precisamos cuidar exatamente por causa disso aqui, ó. O mundo em que nós vivemos é um mundo capitalista que visa lucros e lucros cada vez maiores. Outro ponto importante de uma lição prática que eu quero compartilhar com vocês é no momento do funeral. A simplicidade deve ser a prioridade nas questões materiais. Olhe, você deve procurar ser o mais simples possível. Como eu já disse, hoje tudo é comércio e a maximização do lucro é o lema. Se você tiver que fazer algo bom, isto é de extrema importância, como tudo que eu tenho vos falado aqui. Se nós tivermos que fazer algo bom por alguém, algo agradável, algo caro, algo luxuoso, algo requintado por alguém, por favor, façamos isso enquanto esta pessoa vive, enquanto esta pessoa possa desfrutar de tudo aquilo que você pode oferecer a ele. Não use o funeral para consertar algo do passado. Não entre numa dívida de 10, 25 anos para poder consertar algo que você não vai consertar. Essa não é a hora nem o lugar apropriado para resolver isto. Essa não é a maneira de lidar com os problemas. Se nós tivermos que fazer algo pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso filho, pelo nosso esposo, esposa, pela nossa namorada, por qualquer pessoa que seja, façamos isso enquanto esta pessoa vive e possa desfrutar. Tem uma passagem bastante interessante na Bíblia, que é a passagem do rico e Lázaro, onde uma pessoa muito rica morre e uma pessoa mendiga também mora, chamado Lázaro, uma pessoa que vivia mendigando às portas deste homem rico. As Sagradas Escrituras dizem que ambos morreram. Agora, que coisa interessante, o mendigo morreu e certamente alguém piedoso, para não deixar o corpo exposto, foi lá e enterrou o corpo dele, e sem muito alarde, sem muito, apenas como se enterrasse talvez um próprio animal. E já o velório do rico certamente tinha lá um caixão de carvalho entalhado, tinha uma cova entalhada na pedra, na rocha. Então foi algo suntuoso, muitas pessoas chorando, lamentando, sendo pagas para isso. Mas a Escritura também, seguindo, diz o seguinte, que Lázaro encontrou-se em delícias no seio de Abraão. E o rico, que levou uma vida orgulhosa, egoísta, centrada no seu próprio umbigo, apareceu em tormento. Nada do que foi feito naquele velório suntuoso mudou as circunstâncias, a condição daquele homem pós-vida, no estado de morte. Então, tudo que nós tivermos que fazer para alguém, façamos enquanto esta pessoa tem vida e possa desfrutar daquilo que nós possamos oferecer. Algumas outras lições práticas: quando você for a um funeral e quando você também estiver submetido a um luto, você não procure disfarçar, esconder suas lágrimas. Não. Reprimir seus sentimentos. Não se esconda atrás de palavras, de versículos bíblicos, de chavões, esperando que isso vai tirar o nó da sua garganta. Não. Expresse o seu sentimento, chore, lamente. Veja só, ainda no episódio da morte de Lázaro, as suas irmãs Marta e Maria, elas ficaram muito chateadas e frustradas, a ponto de expressar isso até para o próprio Filho de Deus. Elas estavam em prantos. Amigos e familiares também estavam chorando. E como nós já vimos, e como eu já lhe disse, o próprio Jesus chorou. Então,
quando você estiver submetido a um luto, não reprima. Isto é importante, você expressar todo o seu sentimento, toda essa carga negativa. Isso vai lhe aliviar, isso vai lhe fazer bem, não mal. Tá? Outra lição prática: se você for a um velório e for cumprimentar, estar junto com aquele que está enlutado, você deve ser compassivo, solidário. Você não deve usar palavras dizendo você é forte, você vai vencer, você é cristão, você não crê na Bíblia, você não crê nas promessas de Deus. Isto não irá ajudar. Seja compassivo, solidário, abrace, se possível chore junto, entristeça junto, lamente junto com a pessoa, que isso vai fazer com que a pessoa se sinta aliviada, porque ela irá compartilhar aquela dor com alguém. Veja só o que o próprio Jesus Cristo fez no caso do episódio de Marta e Maria e Lázaro. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja só que palavra interessante. O próprio Filho de Deus chorou. Ele foi compassivo e solidário com as irmãs enlutadas. Isso vai ser bastante importante para nós. Agora, esta é uma palavra que a gente precisa sempre ter em mente. Não está tudo perdido. Há uma esperança. Nós que somos cristãos, aqueles que são cristãos, têm uma esperança. Veja o que o próprio Cristo disse. Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o apóstolo São Paulo, escrevendo nas suas epístolas, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Sim, eu como cristão tenho esta esperança de um dia rever a minha mãezinha querida e estar ainda com ela. Não está tudo perdido. Há uma esperança. E para finalizar, eu quero compartilhar ainda com vocês mais esta reflexão. A necessidade da morte. Existem vários aspectos da importância da morte, mas eu quero falar de um único aspecto, para não tornar tão longo aqui o nosso estudo. Veja só, olha, nós já passamos por um processo semelhante. Quando nós estávamos no ventre de nossa mãe, como era gostoso, como era quentinho, como era maravilhoso, era um mundo encantador. Nós estávamos protegidos, nós estávamos aquecidos, nós estávamos bem alimentados. Nós queríamos ficar ali por toda a eternidade. Mas a coisa foi se apertando. Aquele ambiente foi ficando um pouco hostil, apertado, e chegou o momento de nós sairmos, passarmos desta vida para outra vida superior. Então, as nossas mãezinhas começaram o quê? Começaram a ter dores de parto, então ela começou a forçar, e nós não queríamos sair daquele ambiente gostoso que estávamos, que era o útero de nossa mãe, mas nós fomos forçado, e saímos. E veja só para que vida. Compare, por favor, este corpo com
esses corpos atléticos. O grau de superioridade desse corpo para este é incomparável. A compreensão, o que pode ser vivenciado, o que pode ser experimentado, o que pode ser tratado. Veja, as dimensões deste corpo para este são muito superiores. Então, nós precisamos ter passado por esse processo para poder chegar aqui. Assim também é o processo da morte. A minha mãezinha viveu neste mundo encantador, maravilhoso, onde ela desfrutou de muitas situações, mas chegou um momento que este mundo começou a apertar, de maneira que este mundo já não servia mais para ela, então ela passou para um mundo superior, aonde ela tem agora uma vida muito superior a essa que nós temos. Assim diz a palavra na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Ele diz o seguinte: olha, quando nós semeamos a sementinha. E esta semente, ela se desfaz na terra, ela morre e dá lugar a uma árvore esplendorosa. Veja aqui sementes de laranja e veja esta árvore, essa laranjeira maravilhosa, esplendorosa. Que glória, que esplendor deste ser para este aqui. Veja só, vamos finalizar lendo as palavras do apóstolo São Paulo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Veja, para nós ressuscitarmos, nós precisamos morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, em vergonha, ressuscita-se em glória. A minha mãezinha lá no hospital, eu tive que ajudar a cuidar, muitas vezes a trocar as suas fraldas. Ela já estava com um corpo de vergonha, de desonra, mas quando ela ressuscitar, o corpo dela vai ser um corpo de glória. Semeia-se em fraqueza, ela não conseguia nem sentar-se mais, mas o corpo que ela ressuscitará vai ser um corpo de força, um corpo de poder. Assim, nós cremos na palavra, na Bíblia Sagrada. Semeia-se um corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Eu concluo esta minha reflexão crendo
que minha mãezinha semeou o corpo dela como nós semeamos uma semente e que em algum momento ela vai ressuscitar com um corpo esplendoroso, assim como é a diferença desta semente para esta árvore, assim como é a diferença deste corpo para este corpo. Muito obrigado por ter participado comigo desta reflexão e eu lhe desejo tudo de bom. Um grande abraço e até a próxima.